Então, olá a todos, eu sou o Leonardo Gonçalves Mota e hoje eu vou falar um pouquinho sobre meu projeto de PIBIC, que tem como título A História da Física na Prática Pedagógica, Física Moderna e o Estudo do Efeito Fotoelétrico. Esse trabalho foi feito com o meu orientador, Luiz Dário Sepúlveda. Falando um pouquinho sobre a introdução do nosso projeto, em 2025 a gente celebra 120 anos da publicação do trabalho de Albert Einstein, que mostrava as suas teorias sobre o efeito fotoelétrico. Então, aproveitando esse momento histórico, a gente quis tentar fazer uma pesquisa que visa resgatar a história do descobrimento do efeito fotoelétrico, olhando os trabalhos anteriores, onde Einstein se baseou para poder fazer a sua teoria, as suas repercussões, como que seu trabalho foi visto na época, no começo do século XX, e também os trabalhos posteriores que resultaram hoje em dia que a gente conhece como o efeito fotoelétrico. E dessa forma a gente quis fazer um trabalho experimental, né, uma experiência que a gente consiga provar a teoria de Einstein, mostrar como o efeito elétrico ocorre e no final propor uma sequência didática mostrando esses princípios científicos e demonstrando como esse tema pode ser abordado na educação básica. Então, o nosso objetivo da nossa pesquisa teve como objetivo geral analisar a evolução do conceito científico do efeito fotoelétrico relacionados à física, no ensino da física escolar e da elaboração de práticas pedagógicas. Os objetivos específicos foram pesquisar e analisar os marcos históricos relacionados ao desenvolvimento do conceito do efeito fotoelétrico, realizar uma análise crítica de abordagem atual do efeito fotoelétrico nos currículos de física e propostos na BNCC, identificar lacunas, equívocos comuns e possíveis desafios percebidos pelos estudantes no entendimento desse fenômeno e, o último, desenvolver e implementar práticas pedagógicas inovadoras relacionadas ao ensino do efeito fotoelétrico, elaborar métodos que envolvam experimentação, contextualização histórica e interatividade, para tornar o aprendizado mais atrativo e eficaz. Então, tentando usar métodos de metodologia ativa, né, para poder se encaixar dentro da sequência didática. Então, sobre a metodologia, né, foi feita uma pesquisa sobre os estudos históricos os estudos anteriores de Einstein, como por exemplo da teoria clássica na época, né, que era de Maxwell, como que a luz se comportava, tal. E foi feito um resgate sobre esses estudos, a contribuição de Einstein, né, quais trabalho inspirou ele a colocar a teoria que demonstrou estar correta nos próximos experimentos sobre o efeito fotoelétrico, por exemplo, de Max Planck, que Einstein se inspirou bastante nele, os desafios e comprovação experimental. Então, depois de Einstein ter feito o seu trabalho, quais foram as repercussões durante aquele período, como que foram feitas propostas experimentais para comprovar a teoria de Einstein. E aí, indo para mais recente, né, os desafios no ensino da física escolar e na BNCC, como que hoje em dia o professor ele pode trabalhar esse tema, tentando trazer um pouquinho para metodologias ativas, como que a BNCC ajuda o professor nesse caso. E, por último, o efeito fotoelétrico, que, como a gente conhece hoje em dia, com todas as suas teorias e ações práticas que a gente pode utilizar durante os experimentos, que é conhecido hoje em dia, né, para a gente poder utilizar nos experimentos. Então, falando um pouquinho sobre o experimento que a gente realizou, a gente pegou um eletroscópio, deixou uma chapa de alumínio conectada ao eletroscópio, e aí a gente teria que carregar essa chapa de alumínio. Carregando essa chapa de alumínio, o eletroscópio ele iria ficar carregado, a gente ligaria uma luz com uma certa frequência, ela ia atingir a chapa de alumínio e aí ia descarregar o eletroscópio. Dessa forma a gente ia ver o efeito elétrico acontecendo, né, que o eletroscópio iria se descarregar. Então, para isso, a gente utilizou materiais que são de fácil acesso para o professor, não são muito difíceis, né, são materiais que podem ser encontrados aí durante o dia a dia.
Acho que talvez o mais complicado seria o eletroscópio, mas talvez em um laboratório de ciências é razoável que tenha um. Então a gente utilizou o alumínio com uma área de 2.779,2 milímetros quadrados e a lâmpada utilizada tinha 5,48996 vezes 10 a 14ª Hz. Tinha essa frequência. E aí com isso a gente já tinha todos os dados para poder calcular qual seria o nosso trabalho com o efeito fotoelétrico. O nosso experimento, então, ao transcrever os dados e fazer os cálculos, a gente não obteve sucesso. A gente teve uma energia do fóton menor do que a função trabalho. Então, o efeito fotoelétrico não deveria acontecer. Mas, ao observar o experimento, a gente via que o eletroscópio era descarregado quando ligasse a luz. Então, a gente via o efeito elétrico acontecer, mas com os cálculos a gente não tinha essa certeza por causa da energia do fóton não era maior do que a função trabalho do material. Então, a justificativa que a gente teve para isso foi que a chapa de alumínio utilizada não tinha a função ela não tinha a pureza necessária para ter a função trabalho tabelada. Então, talvez a gente poderia, talvez em outros trabalhos futuros, utilizar outro material para que a gente possa ter certeza do efeito fotoelétrico acontecendo. Sobre a sequência didática, a gente utilizou 4 aulas e durante o dia a dia do professor seria tempo suficiente de 2 semanas, que seria o tempo suficiente para ele apresentar na área de física moderna o efeito fotoelétrico. Então, o tema condiz com as competências da BNC, então a gente fez 4 aulas, sendo que uma era mostrado o contexto histórico da época do efeito fotoelétrico, a segunda era uma sugestão, a segunda na verdade era sobre as aplicações, como que o efeito fotoelétrico acontece hoje em dia. A terceira aula seria uma sala de aula invertida, onde os próprios alunos iriam apresentar tecnologias hoje em dia que podem ser usados com efeito fotoelétrico. E a quarta aula seria proposto a experiência que foi utilizada dentro do projeto apresentado. Então, são aulas o suficiente para o professor aprender e mostrando que o estudante seria o protagonista do seu próprio conhecimento, no caso dessa sequência didática. Aqui foram as fotos que a gente fez durante os experimentos. Né? Os experimentos foram feitos dentro do laboratório de física da Universidade PUC-Paraná, no campus de Curitiba. Então, a gente conseguiu tirar essas fotos num dia bem seco, que ajudou a gente a ter esse resultado, né? A ter o efeito fotoelétrico aparecendo aí pra gente. Na primeira foto a gente tinha o papel, né, depois de atritado, já em contato com a chapa de alumínio e já mostrando que o eletroscópio ficava carregado. A segunda foto foi o pedaço de lã que a gente utilizou para eletrizar o tubo de plástico e o tubo de plástico. E a última foto seria depois da gente ter ligado a luz e o eletroscópio ser descarregado. E por último, a referência que a gente utilizou durante o nosso trabalho, né? Então aí tem tanto referências sobre um método de educação que a gente utilizou e também sobre referências sobre o próprio efeito fotoelétrico. E acredito que seja isso. Muito obrigado por ter assistido essa apresentação. Até a próxima. Tchau, tchau.